Bom dia! Chegamos para mais uma live cereja do bolo. A live onde eu te conto o que não vão te contar sobre confeitaria fit, sobre resultados em outro curso de confeitaria fit, porque aqui a gente conversa sobre empreender, a gente conversa sobre resultados. Também sejam bem-vindas. Hoje estou aqui na rua, cheguei da minha caminhadinha, vou falar caminhada, porque se eu falar corrida vocês vão achar que eu corro 10, 20 quilômetros e não é bem assim. E vamos fazer a live aqui. Gente, hoje a palavra, a nossa cereja do bolo, é uma palavra que falta para muita gente. Para muita gente de verdade. Tem gente que às vezes acredita que tem, mas falta muito ainda o poder dessa palavra, né? Que é autoconfiança. E a autoconfiança, ela é um ponto essencial para os teus resultados, é o ponto essencial para as tuas vendas, é o ponto essencial para você começar a fazer alguma coisa, é o ponto essencial para você ter resultado em qualquer coisa que você venha a sonhar, a querer fazer, tá? Então a gente vai falar, vai relacionar também a autoconfiança nas tuas vendas, a gente vai relacionar na confeitaria, nas tuas práticas também. Eu vou te falar algumas formas de você melhorar a autoconfiança e desbloquear mesmo, né? Essa questão de empurrar, né, para frente, para começar a empurrar para frente, para realmente começar a vender. Então eu tenho muitas alunas que são extremamente dedicadas, extremamente talentosas e tá faltando só aquele empurrãozinho para ter autoconfiança para fazer as suas vendas. E é isso que a gente vai, cor escura aqui, é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, autoconfiança é a nossa cerejinha do bolo hoje. E já coloca aqui para mim quem acredita que tem autoconfiança e pode fazer tudo que quiser, que vai conseguir pela sua autoconfiança. Aí coloca um positivo e quem sabe e entende que falta muito, um pouco dessa autoconfiança, e ela sim pode transformar, pode trazer os resultados para você, se você conseguir organizar e ter, né, um pouco mais de autoconfiança, coloca um negativo. Então, quem tem positivo, quem falta aí autoconfiança, coloca um dedinho para baixo, tá? E enquanto isso, eu vou falar para vocês que muitas pessoas relacionam a autoconfiança com arrogância, né? Muitas vezes a gente também, né, fala que aquela pessoa que é super confiante não tem humildade, né? Ou diz, nossa, né, ou super humilde, a gente faz aquelas brincadeiras quando a pessoa tem confiança no que ela está fazendo, tem confiança no que ela está vendendo, e aí a gente muitas vezes leva para o lado da arrogância, ou leva para o lado, né, da humildade. E eu tenho falar para vocês, ó, a Roseli já compartilhou, eu tenho que falar para vocês que muitas vezes, se você se sente ofendido pela autoconfiança de alguém, na verdade é alguma coisa que está mexendo com você, é alguma coisa que está avisando, né, o seu inconsciente de falar, ei, calma, né? Você precisa trabalhar isso em você, mas aquela pessoa só está dizendo que ela confia no serviço, que ela confia no trabalho que ela está fazendo. É claro que, né, existe um limite para as coisas. Eu não vou dizer que não existe pessoas arrogantes e nem pessoas que não são humildes. Não é essa questão que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que a confiança, a autoconfiança, ela normalmente vem em momentos de paz, é onde você consegue passar para as pessoas, né, a confiança que você tem no produto que você está vendendo. E a arrogância, ela vem em momentos difíceis, né, quando você vai para um ataque, né, para uma defesa, por exemplo, numa discussão com alguém, para provar para alguém alguma coisa, você entra numa questão, mais um compartilhamento aí do dedinho para baixo, né, então fica aqui, a gente vai despertar essa autoconfiança em vocês, tá?
Então, nos momentos difíceis que a gente vai para um combate, na verdade, a gente vai para uma defesa, aí sim a gente deixa com que a nossa autoconfiança ela vire uma arrogância. Então, para vocês entenderem se uma pessoa, né, ela é confiante, ela tem autoconfiança no que ela está fazendo, ou se ela está sendo arrogante, é só você observar um pouco o contexto, né, o que vocês estão vivendo naquele momento. Então, a autoconfiança, ela vem em momentos de paz, né, onde você só quer mostrar realmente que você confia no que você está fazendo, e a arrogância, ela vem em momentos difíceis, onde você vai para um debate, onde você vai para uma defesa de alguma coisa, aí você joga uma arrogância para cima desse momento, né, querendo provar algo para alguém, né. Eu tenho o hábito de falar para algumas pessoas, eu não tô te pedindo justificativa, eu só quero saber a resposta, se sim ou não, ou se você tem uma resposta, porque eu não quero saber o meio do caminho, eu só tô pedindo a resposta. E normalmente quando a pessoa não tem uma resposta, ela vem com um meio de arrogância, né, que aí deixa de ser a autoconfiança. E acontece muito isso no mercado que a gente vive, né, às vezes a gente vai questionar um produto de alguém e o atendente não é treinado, a pessoa não é treinada, e ela acaba vindo com uma arrogância, já numa defesa, como se você estivesse criticando o seu produto, né? E na verdade você só está questionando ou tirando alguma dúvida. Então eu falo muito para as minhas alunas, né? Estejam muito abertas para responder perguntas, porque o seu cliente ele não tem obrigação de saber tudo o que você faz. Você tem obrigação de saber tudo que você faz, todos os ingredientes, quais são, né, as características de cada ingrediente, se é uma pessoa diabética pode consumir, você não é médico, você não indica o produto para alguém diabético, mas você precisa entender o que você está vendendo, e o teu cliente ele não tem obrigação de saber, então ele tem todo o direito de perguntar. E te questionar realmente, você precisa estar aberto para isso. Se você entra numa questão de desconfiança, né, de acreditar que teu cliente está desconfiando de você, você parte por uma arrogância, tá? E aí você deixa de ser autoconfiante. Quanto mais confiante você é no seu produto, mais clareza, com mais clareza e com mais assertividade você vai estar respondendo as perguntas dele. Que eu falo, né, desculpa a palavra aqui, mas eu falo que é o vomitar a teoria, né? Você não tem que ter medo disso, você estudou para isso, né? Pode usar outro termo, mas eu aprendi isso, na verdade, na minha época de pós-graduação, que a gente tinha que fazer, às vezes, para o cliente, para ele entender que o nosso conhecimento é muito além do que só o que ele está vendo, né? Então, a gente faz realmente isso, se for necessário, mas sempre com muita clareza e muita paciência, tá? Então, isso gera autoconfiança no seu produto, tá? E não vai levar você para uma arrogância. Então não tem problema nenhum o cliente perguntar e também não tem problema nenhum você estar respondendo, certo? E como, Thalita, eu consigo ter essa autoconfiança, eu sei que meus doces são gostosos, eu sei que eu tô, né, fazendo um produto de qualidade, eu tô usando os ingredientes legais, de boa qualidade, mas mesmo assim eu tenho aquele medo, né, de vender, de oferecer o meu produto, eu fico esperando uma resposta, eu fico esperando um feedback do cliente, eu fico nervosa quando eu vou entregar. Como é que eu faço para tá mudando isso em mim, né? Como é que eu posso fazer uma venda e ficar tranquila? E eu tenho que te falar que isso só vai vir com o resultado e com o tempo. Então, os primeiros, realmente você vai sofrer, e eu falo que eu sofri muito também no início, porque eu queria esse feedback. Muitos clientes, eu mandava mensagem, pedia o feedback para já me auxiliar, tá melhorando, tá desenvolvendo algumas coisas que não tinha agradado eles naquele momento, para estar entendendo a busca deles, né, naquele momento também. Então, eu também tinha isso, eu também sofria com isso. E quanto mais resultados você vai adquirindo com o tempo, mais segurança, né, você vai tendo. Então, a autoconfiança, ela vem com os seus resultados positivos e com os resultados negativos também, porque se você buscar, né, os negativos como um treinamento para você melhorar para frente, então você vai aceitar os negativos com um lado bom também, né, transformá-los em treinamento e aí sim resultados positivos, tá? Então, a autoconfiança, ela vem com os teus resultados, e os teus resultados você só adquire colocando a mão na massa, tá? Então, enfrenta esse primeiro medo, enfrenta esse primeiro julgamento, seu, na verdade, porque o cliente só quer alguma coisa gostosa, né? Vão vir
questões, questionamentos a todo momento. Você pode ser a melhor confeiteira com 30, 40 anos de experiência e você vai receber com certeza algumas críticas, tá? Mas quando você confia, você sabe o que você está fazendo, você tem clareza do que você está fazendo, você vai aos poucos criando, construindo essa autoconfiança a partir dos teus resultados, tá? Tá, Thalita, mas eu nem consegui vender, né? Fazer as primeiras vendas. Como é que eu vou construir essa autoconfiança se o meu bloqueio é justamente fazer as primeiras vendas? Não é nem o que o cliente vai falar. Eu tenho um bloqueio de autoconfiança, um bloqueio de insegurança, de medo das pessoas que estão comigo, né? Então, o julgamento, né? Não é nem o medo, né? É a questão do julgamento. A mesma coisa que eu tenho que te orientar, né? Você passar por cima disso. Normalmente os nossos medos são bloqueios que a gente tem. Então, se você tem medo do julgamento, o seu bloqueio é o julgamento. É alguma coisa aí que está registrada na sua mente que você não consegue passar desse limite. E quando a gente tem esse bloqueio, é ali que a gente tem que trabalhar. É nesse momento que a gente tem que pensar em estar evoluindo. E aí, como é que eu vou construir isso? Com aprendizado, com estudo e com prática, né? Que eu sempre falo, é autonomia, segurança e resultados, né? A mesma coisa, aprendizado, estudo e prática, né? Dentro da confeitaria, você ter autonomia, segurança, autonomia nas suas receitas, né? Que é transformar elas para o seu benefício, para o seu ambiente, é você ter segurança do que você está fazendo e você ter resultados, que nada mais é a prática, né? Então, quanto mais aprendizado, quanto mais você busca sabedoria, quanto mais você busca um método eficiente, quanto mais você busca entender do que você está fazendo, você vai gerando mais aprendizado. Estudo, né? Justamente isso. Você não precisa só entender da cozinha, você tem que ter uma prática, uma habilidade dentro dos métodos, dentro da cozinha, mas você precisa ter clareza do que você está fazendo, do que você está vendendo, a gente que trabalha com a confeitaria fit, né, no caso. E a prática é você realmente botar a mão na massa. Quando você realmente tem segurança e domínio da sua massa, da sua receita, do seu bolo, e você sabe exatamente o resultado que ele tem, você consegue conversar com o teu cliente, né? Tanto para apresentar o seu produto, quanto para resolver alguma questão que ele venha te apresentar, né? Vou dar o exemplo dos bolos low carb. Os bolos low carb, por mais fofinhos, gostosos, né, que são as minhas massas, por exemplo, do bolo low carb, ele não é igual a um bolo tradicional. Então, ele tem as suas características, né, as peculiaridades ali das farinhas que a gente utiliza. Não tem como um bolo low carb com farinha de amêndoas ficar igual a um bolo com farinha de trigo. Não tem como, as características das farinhas são muito, muito, muito diferentes. Então, a oleaginosa, hoje, ela é considerada farinha, mas ela nem é uma farinha, né? Na verdade, ela é uma farofa, um pó, sei lá, um resíduo, né? Mas não é farinha. Hoje a gente usa o termo farinha porque, né, o pessoal da confeitaria fit, como nós, adotamos, né, essa farinha e outras muitas farinhas de sementes, de outras oleaginosas para os nossos bolos deliciosos. Então não tem como. Então, muitas vezes eu recebo pergunta do cliente que, né, leigo nos dois assuntos, mas busca uma alimentação saudável só, mas ele não tem, né, um diabetes ou não tem restrição alimentar, ele só está buscando, na verdade, construir uma alimentação um pouco mais saudável, com delícias, né, com os nossos bolos. E aí eu pergunto, low carb ou funcional, né? Por exemplo, chocolate. Chocolate é um bolo que eu tenho igualzinho, né, o mesmo sabor, a mesma cobertura, o mesmo recheio, o mesmo formato, tanto no funcional como no low carb. E aí eu sempre pergunto, né? Você vai querer o fit funcional ou o fit low carb? E o cliente não sabe me responder. O que ele pergunta? O que você me indica, né? Qual é o mais gostoso? Ou ele pergunta o que você me indica. Se você me indica é quando ele sabe que eu conheço, né? Sobre a sua saúde, sobre os seus hábitos. Então, normalmente ele pergunta o que você me indica. E aí eu sempre explico, né? Eu não falo sobre as características do bolo, mas eu falo dos benefícios que ele vai te apresentar. Então eu sempre acabo questionando, né? Devolvendo com uma pergunta e não como me justificando o tempo inteiro. Eu respondo com uma pergunta, né? Se você busca um bolo mais saudável, né? Com uma textura fofinha, né? E gostosa, para simplesmente melhorar os teus hábitos, eu te indico o bolo funcional, que é mais gostoso do que um tradicional. Agora, se você busca, né, eliminar o açúcar e um bolo para compor a tua dieta, né, dou a minha explicação,
aí eu te indico o low carb. Aí eles perguntam de novo, qual é a diferença entre os dois? Porque não tá claro, entendem? Isso que é a diferença da autoconfiança e da arrogância. Aí você vai ficando nervosa se você não tem a resposta na ponta da língua. E aí, ao invés de ter autoconfiança, você vai para uma arrogância. E ter autoconfiança é você ter clareza no que você está respondendo e confiança no que você estudou e no que você está fazendo. E aí ele te joga uma pergunta de novo, né? Qual é a diferença? Porque não entende. O cliente não tem obrigação de saber o que você sabe. Ele só quer um bolo gostoso para comer e que faça bem para a saúde dele. Independente do tipo de alergia, da intolerância que ele tenha, né? Mas ele quer um bolo que beneficie a saúde dele, que seja gostoso, com certeza. Ele não está buscando só para benefício. Ele quer um momento prazeroso para ele naquele dia. E aí eu sempre falo, o fit funcional você vai amar, porque eu tenho muita confiança dos meus bolos fit funcional. Se você vai amar, não vai sentir diferença nenhuma do gosto, bem pelo contrário, ele é muito mais saboroso, porque eu utilizo ingredientes saudáveis, ingredientes artesanais, né? E daí eu vou explicando. E o low carb, ele é maravilhoso também. Se você gosta de amêndoas, você vai sentir esse sabor, tem uma personalidade. Então eu crio todos os benefícios e crio uma personalidade incrível para o meu bolo low carb. Então ele tem um sabor mais intenso, ele tem, né, um sabor de amêndoas, mas ele é uma massa mais intensa, né? Ela é uma massa um pouco mais pesada, porque quem faz o método low carb se utiliza desse método para inibir um pouco o apetite, e eu vou explicando. Então, né, por mais gostoso que ele é, você não vai conseguir consumir todo esse bolo, porque justamente ele tem, né, isso como benefício também para sua saúde. E aí eu deixo para a pessoa decidir o que ela vai escolher, o que ela vai consumir. Então eu deixo clareza, eu ganho aprendizado, porque toda vez que eu ensino alguém, eu vou tendo clareza no que eu tô fazendo. Então isso é um ensinamento, é um aprendizado para você também. Você coloca em prática os teus estudos, coloca em prática as tuas habilidades e ainda, né, coloca em prática as tuas vendas. Então você, quanto mais você faz, mais você confia no teu serviço. Então isso é autoconfiança. Quanto mais você faz, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, quanto mais você coloca em prática, mais você confia no seu produto. Então eu indico, né, eu aconselho você que não consegue nem dar o primeiro passo para fazer suas vendas, que faça isso com as pessoas que você conhece. Oferece 2 bolos para ela, pede o feedback, né? Ó, eu fiz um funcional, eu fiz um low carb. Escreve para mim o que você achou desses bolos, você realmente gostou? E aí você vai fazendo isso com algumas outras pessoas e depois você vai treinando, né, a sua clareza do que você está construindo. Isso vai te dar uma autoconfiança na hora de vender, porque você já entende qual é a questão, as questões do teu cliente. Você vive isso e muitas vezes a gente tem dificuldade de nos colocar no lugar do cliente. E aí, quando surge uma pergunta que nos deixa desconcertada, a gente vem para uma resposta mais arrogante, tá? Que aí a gente perde completamente a razão, na verdade. Então, eu tô falando isso para vocês entenderem qual é a diferença entre a autoconfiança e a arrogância dentro de uma venda da confeitaria, tá? Eu tô falando isso também porque acontece demais, gente. Quem aqui já foi para algum local e você só questionou alguma coisa e a atendente foi arrogante com você? Eu falo que eu passo isso em quase todos os locais que eu vou. Por quê? Porque em todos os locais que eu vou, eu amo conhecer um café. E em quase todos os locais que eu vou, eu pergunto, o que vocês têm sem açúcar? O que vocês têm sem lácteos? E as pessoas às vezes se ofendem. Como assim? Você está numa confeitaria e você está pedindo alguma coisa sem açúcar? Não faz sentido. E as pessoas são arrogantes na resposta. Por quê? Porque elas não têm autoconfiança do produto delas. Elas poderiam, né, às vezes até tem um produto ali que tem com açúcar mascavo, né? Não é um fit funcional, mas é com açúcar mascavo, é com, né, é alguma coisa que não vai glúten, não porque não vai glúten, mas porque na receita não vai trigo, por exemplo, né? E ela deixa de vender, deixa de atender um cliente porque ela já ficou no momento defesa dela, porque estão fazendo uma pergunta completamente fora de um contexto do que ela vive no dia a dia. Então, eu já passei várias vezes por isso, né? Então, por isso que eu tô falando para vocês que a autoconfiança não é ser arrogante com a pessoa, mas sim ter clareza e ter confiança no produto de vocês. E como vocês vão fazer isso? Buscando aprendizado, mais estudo, mais prática. Quanto mais eu faço, mais eu confio no meu produto, tá?
Então, eu confio que eu dou conta do que eu tô fazendo. Cada dia mais que eu mais faço, mais eu confio nisso que eu estou fazendo. E até a gente pode falar da questão da produção. Quanto mais você testa a sua produção, mais você confia para receber pedidos novos, né? Então, você vai se preparando para pedidos novos aparecerem. Muitas pessoas reclamam que, eu vendo 5, vendo 10, vendo 20, mas você nunca, né, teve a confiança de colocar realmente a tua produção para funcionar. E aí eu te falo, gente, se o nosso olho não enxerga a capacidade que a gente tem, o nosso corpo não alcança. E se o meu olho enxerga, o olho, eu falo, o nosso pensamento mesmo, enxerga de quanto eu sou capaz, de quanto a minha produção, isso tudo é papel, né? A gente tem que fazer esse estudo da nossa confeitaria, da nossa produção também. Se eu tenho noção de quanto eu sou capaz de produzir num dia, eu vou com certeza fazer movimentar o meu corpo e minhas atitudes do dia para que eu venda aquela quantidade. Agora, se eu fico... Ai, não, mas 10 tá bom. Nossa, será que eu dou conta de 20? Meu Deus, né? E agora, como é que eu vou fazer se eu pegar tanto? Você já vai criando aquele bloqueio, aquela barreira para fazer novas vendas, tá? Então, o que o meu olho enxerga, o meu corpo alcança, tá? Tenho isso muito forte com vocês também. Outra forma da gente ganhar autoconfiança nas nossas vendas, autoconfiança no nosso produto, é ter maturidade para resolver problemas, que nada mais é do que eu estou falando para vocês, né? Vocês tendo clareza do que vocês fazem e segurança do que vocês fazem, vocês têm maturidade para resolver os problemas de vocês, que são esses questionamentos, né? Que são os julgamentos que a gente pode receber. Eu falo de julgamento porque muitas perguntam e me mandam um direct sobre isso, né? Muitas também questionam a questão de não ter apoio, e a questão de não ter apoio e te bloquear de você fazer alguma coisa não é a questão de não ter o apoio, mas a questão de você ter medo do julgamento. Então, se você não tem o apoio, você tem medo de não dar certo, né? E aí ser julgada futuramente. Então, o problema de não ter apoio não é porque você tem medo de ir sozinha, mas sim porque você tem medo de não conseguir dar conta, e aí tem medo de vir o julgamento mais pra frente, tá? Bom dia, minha florzinha. Quem me cuidou? Mãe tá aqui fora hoje. Bom dia. Então, a gente consegue ter a autoconfiança com a nossa maturidade. E a maturidade não é tempo, tá? A maturidade, ela não vem com o tempo. Eu só vou criar maturidade daqui 5 anos de empresa, daqui 10 anos de empresa, daqui 200 bolos. Não, a maturidade, ela vem com o nosso aprendizado, vem com a nossa capacidade de resolver. Acordou agora, minha vozinha tá amassada. Vem com a maturidade, ela vem com a nossa capacidade de resolver problemas, tá? Então, não fiquem esperando, né, que vocês só vão ter condições de faturar, condições de serem relevantes dentro do que vocês fazem daqui 10 anos de empresa, daqui 5 anos de empresa. Não é assim. A maturidade, ela vem com a capacidade de você resolver problemas. Mas, Thalita, como assim resolver problema? Eu queria tanto uma tranquilidade. Botaram, que linda, te chamaram de linda. Então, a capacidade de resolver os problemas nada mais é da forma que a gente interpreta os nossos problemas, né? Isso foi uma chave que virou muito na minha cabeça no momento que eu entendi que todos os dias a gente precisa, né, de problemas para a gente conseguir treinar para receber coisas maiores. Então, quando eu virei essa chave na minha mente, eu não me incomodo mais com as pedras aí no caminho que acontecem no nosso dia a dia, porque tudo eu entendo hoje, eu entendo hoje como um treinamento. Eu entendo que eu preciso passar por isso para estar pronta para receber coisas muito maiores, resultados muito maiores. Então, não faz sentido eu reclamar, né, que eu não recebo, que eu não vendo para uma super rede de supermercado, não me encontrou ainda, o meu bolo é maravilhoso, como assim? Ninguém, né,
ou eu tenho um bolo lá no supermercado que não é tão gostoso quanto o meu, e eu não aceitar isso, sendo que eu não mexi os meus pauzinhos para estar lá, né? E aí eu preciso entender que eu preciso estar muito forte na minha base, resolvendo os problemas que eu tenho hoje, para suportar, porque eu não tenho ideia do que é estar fornecendo para uma rede de supermercado. Então, para eu receber esse, né, eu tô dando um exemplo, esse pedido muito maior, eu preciso estar muito forte na minha base, porque os problemas serão muito maiores. Então, quando a gente vira essa chave de que os problemas são apenas um treinamento para a gente estar forte, para receber novas e grandes oportunidades, a gente para de reclamar dos nossos probleminhas, né? Então, isso é maturidade. Por isso que a maturidade, ela não vem com anos, ela vem com a capacidade de resolver problemas. Isso a gente vai ganhando autoconfiança. Quanto mais maturidade a gente tem, mais autoconfiança a gente tem no nosso serviço, nos nossos bolos, nos nossos produtos, né? Qualquer produto que você tenha e queira a vender, né? Pode ser também uma prestação de serviço, por exemplo. Então, a mente solucionadora, né? A mente que resolve, ela é muito mais próspera. Aí já vou ligar com a questão que eu falei para vocês, o que os nossos olhos enxergam, o nosso corpo consegue alcançar. Então, se eu tenho maturidade para entender que os problemas são apenas um treinamento para eu receber coisas maiores, eu consigo ter uma mente solucionadora, que não pensa só no problema, mas sim resolver os problemas para receber coisas maiores. E eu também consigo ser uma mente mais próspera, mais aberta para receber coisas novas. Então, eu consigo enxergar mais longe, enxergar a minha capacidade muito mais além, né? E o meu corpo conseguir alcançar tudo isso, tá? Oi, amor. Você quer desenhar? Pode ser aqui no cantinho, que eu tô lendo aqui, depois eu empresto pra você, tá? Um problema muito grande que nos trava na autoconfiança é a questão da crítica, né? Então, a gente pode estar super animado, super empolgado. Não, poxa, agora o meu bolo tá gostoso, tá legal, já tem um cliente me procurando, já indicaram o meu produto, já repostaram, já elogiaram, e aí vem uma crítica, e aí você faz assim, ó, você desliza, desmorona por causa de uma crítica. Então, a crítica, ela é o principal fator para desestabilizar toda a nossa autoconfiança. Mas se você lembrar que a crítica, se você ter entender o que eu falei lá no início da live, né, que a autoconfiança em momento de paz e a arrogância em momentos difíceis, você vai inverter esse jogo, você vai respirar fundo e você vai entender que você precisa lembrar que o seu produto é bom, que o seu produto tem potencial, e você vai ter muita sensibilidade de estar resolvendo, né, essas questões das críticas. A gente vai receber crítica o tempo inteiro, tá, gente? Como eu falei, pode ser confeiteira de 10, 20, 30 anos e você vai estar recebendo crítica da mesma forma, tá? Quem depende só de elogio cai na primeira crítica. Então, se você vende um produto esperando o elogio do teu cliente, gerando essa expectativa, você vai se derrubar na primeira crítica. Então, não viva só a base de elogios, né? Cria sua autoconfiança com o seu aprendizado, construa sua autoconfiança com a tua prática do dia a dia mesmo, tá? Não dependa só de elogios, porque a primeira crítica, o teu mundo aí desmorona, e aí você precisa o recomeço. Como eu falei para vocês nas outras lives, o recomeço, ele para a nossa vida, porque a gente começa do zero. Agora, se você dá continuidade, você começa do número que você tá. Então, não olha para trás, né? Honra o teu passado, honra as tuas experiências passadas, mas continua caminhando. Se você recebeu uma crítica, avalia se realmente essa crítica faz sentido para você, se realmente aquele dia não foi muito legal, que realmente acontece, e bola para frente, né? E aí tenta melhorar mais para frente. Isso, gente, é também chamada quando a síndrome do impostor, né? Quando tá tudo dando certo e aí você começa a se bloquear pensando se realmente aquilo é para você.
se realmente você merece tudo aquilo, se realmente o produto é aquilo que estão falando, e aí entra como a síndrome do impostor. Então você usa essa crítica para reavaliar de uma forma negativa o teu produto e te bloquear de novo para você não continuar a sua jornada, tá? Então tenha muito cuidado com isso, né? Se você aceitar isso, a síndrome do impostor te agarrar aí, você volta, você nem recomeça, você fica no negativo e aí volta pior do que você já estava antes, tá? Então tenha muito cuidado com a síndrome do impostor. Então a gente ganha autoconfiança com a prática, com os estudos, né? E com o treinamento e tendo maturidade e clareza, né? No seu caminho. E você é derrubado da autoconfiança quando você entra na defesa ou quando você recebe alguma crítica, né? Então anotem isso, a autoconfiança ela é construída a partir de estudo, prática e aprendizado. A autoconfiança ela é construída a partir de estudo, treino e aprendizado, prática, né? E aprendizado, e ela é derrubada com a síndrome do impostor, com a expectativa de elogio, né? Então, quem vive no elogio na primeira crítica é derrubada. E com as críticas, tá? Como é que você consegue continuar no caminho? Tendo clareza dos seus resultados e tendo maturidade para resolver problemas. Quando você constrói a sua maturidade, você aprende que os problemas são treinamentos para você construir coisas sempre maiores. Então, não tenha medo de começar, tá? Não tenha medo de começar. Tenha confiança de começar, que os teus resultados vão fazer com que a sua autoconfiança cada vez melhore mais, tá? Quem confia não vê problema, né? Não vê o problema como problema, e sim como um treinamento, tá bom? Os obstáculos são treinamentos para vocês receberem coisas cada vez maiores. Se vocês pensam em construir resultados, a sua confeitaria, né, vender muitos bolos, você tem que aprender que os seus problemas são um treinamento para você construir esses resultados que vocês tanto sonham, tá? Vou terminar aqui o assunto com uma frase, tá? Não olhe para trás, continue, confie e pratique. Isso é você construir aos poucos a sua autoconfiança, tá, gente? Que foi, minha florzinha? Ah, você pegou caneta para desenhar? Então tá, desenha aqui nesse papelzinho aqui. Foi lá buscar caneta para desenhar. Gente, eu vou fazer um convite para você. A gente já terminou o nosso assunto aqui, mas eu vou fazer um convite para vocês praticarem isso hoje, tá? Coloquem no papel aí o que vocês... Deixa, vem mais pra cá, amor, senão a mãe não consegue conversar assim. Beijo pra Manu. Roseli, você acredita, você que colocou que não tinha autoconfiança, você acredita que com toda a sua prática, com toda a sua dedicação, você ainda precisa ter medo, né, dos teus resultados? Então, você hoje conseguiu entender que a autoconfiança, ela vai vir com os teus resultados positivos, que enquanto você continuar escondendo mesmo as tuas habilidades e os seus talentos, você não vai melhorar a sua autoconfiança, porque você não consegue ver os seus resultados. Os seus resultados estão presos, né, aí dentro de você. Eu tenho certeza que você confia no que você faz, porque eu já sei dos teus resultados, mas está faltando a construção dessa tua autoconfiança, que na verdade você transbordar, né, colocar isso para outras pessoas se beneficiarem com os teus produtos maravilhosos que você faz. Então, eu tenho certeza que quando você colocar isso para fora, você vai sim ter a questão da confiança. Acho que me falta organização. A organização só vem com o treinamento, tá? Então, não espere o momento certo para fazer, porque as pessoas que são muito perfeccionistas, elas não conseguem dar um passo à frente. Ela sempre fica no linear e ela não consegue ir para um passo acima, porque sempre acredita que não é o momento certo, não é a organização certa, não é o tempo certo, não tem todas as ferramentas certas. Então,
dá o primeiro passo e aí você vai entender quais são os recursos que você precisa para ter essa organização que você diz que está te faltando, tá? Bom dia, Julie. Manda um beijo para Julie. A Julie tá mandando um beijo para você. Certo, gente? Então, eu vou deixar como tarefa para vocês, vocês selecionarem 2 receitas que vocês têm mais confiança, que vocês executam, que vocês já ofereceram para algumas pessoas, né? Quem não vendeu ainda, quem já vende, seleciona as tuas receitas que você mais vende, que, né, mais pedida, amor, com licença, você tá na frente ali, ó. As tuas receitas mais vendidas, 2, ou quem não vende aí, das tuas melhores receitas, a que você já ofereceu para pessoas, vizinhas, as pessoas dizem que realmente é gostosa. E aí você vai montar realmente um planejamento para você fazer esse treinamento e vai pedir o feedback das pessoas. Vai pedir o feedback para você montar o seu resultado. Pode compartilhar comigo. Eu vou dedicar hoje o dia para auxiliar vocês. Pode compartilhar comigo no direct, que eu vou dar uma olhada ali, né, no que vocês estão planejando e vou ajudar vocês a direcionar isso para um grupo de WhatsApp, né? Se vocês me pediram para qualquer opinião, sugestão que vocês me pedirem, eu vou estar auxiliando, vou tirar o dia hoje para auxiliar vocês nessa construção de confiança. Então, qualquer pergunta que vocês me fizerem, coloca o seu coração para mim ali no direct, que eu vou tirar o dia hoje para auxiliar vocês a darem esse passo para frente aí, abandonar, né, a falta de confiança e terem a confiança no que vocês estão fazendo, porque a autoconfiança ela só vem com os resultados, e se vocês não colocarem em prática, vocês não verão resultados e não terão autoconfiança nunca. Então, não espere. O que vocês estão esperando para colocar ação, né, no movimento de vocês, porque não vai acontecer se vocês não colocarem em prática, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer um history daqui a pouquinho falando da live, e aí eu vou deixar uma caixinha de perguntas, deixa lá a pergunta de vocês, que eu vou tirar o dia para auxiliar vocês hoje a serem as pessoas mais confiantes no produto de vocês, tá bom? Gente, ó, tchau. Eu vou agora fazer o cafezinho da manhã da Nunuzinha. Vou falar para vocês que eu dormi 2 horas essa noite. Eu fiquei numa mentoria ontem até 1 hora da manhã. E aí, fui me arrumar 2 e pouco da manhã, fui deitar e tem alguém chamado Manu, que acordou bem na hora que a mamãe foi deitar. E aí, eu, enfim, resolvi a sede dela, sede, um pouquinho de carinho, fui deitar, era passado de 3 horas da manhã. E aí eu escutei barulho, olha, foi causa, escutei barulho em casa, já achei que era alguém, é tudo o cérebro da gente boicotando a gente o tempo inteiro, né? Até que eu disse, não, chega. 4 horas da manhã peguei no sono e 5 horas da manhã eu me levantei para a mentoria de novo. Aí eu preciso de um tempo para mim. Ao invés de dormir, eu vou dar uma corridinha. Peguei e fui dar uma corridinha antes da mentoria, da live. Por isso que eu tô aqui fora hoje. Então eu fui correr desse jeito. Eu nem botei a roupa de corrida, eu fui correr com a roupa que eu trabalho, na verdade, na confeitaria, que eu vou para as minhas mentorias, mas consegui respirar, recarregar as minhas energias para estar aqui com vocês, tá? Então, fica o convite para vocês também, né, darem uma energizada aí no corpo de vocês e buscarem resultados positivos para o dia de hoje, tá? Façam um dia lindo, porque, né, Deus já nos ofereceu um dia maravilhoso de estarmos aqui, então construa as suas coisas deliciosas e maravilhosas no dia de hoje, porque o dia lindo ele já é, né? A gente agora tem que fazer a nossa parte, tá bom? Tenha um lindo dia e, ó, vou deixar lá nos stories a perguntinha, responda, compartilhe comigo. E amanhã a gente tá de volta, tá, gente? Amanhã vai ser uma palavra que vai, olha, se alguém ainda tá travado, gente, amanhã vocês vão destravar e vão virar as maiores e mais vendedoras confeiteiras do mundo, tá? Beijos. Tchau, dá beijinho lá no Nu. Tchau. Tchau.